Primeiro, para falar um pouco sobre isso, tudo que é feito no físico aqui foi projetado lá no plano espiritual. Veio, passou na nossa parte mental e nós materializamos no físico. Nós somos criadores, nós somos co-criadores. Nesse momento você está criando. Você que está estudando aqui comigo, você tem um objetivo, então você está criando. Você tem alguma coisa na sua mente que você deseja materializar no futuro. A mente de vocês estão criando coisas a respeito desse estudo, né? Tem algumas ideias dentro do que vocês estão estudando, quando vocês estão numa vibração boa, que são coisas boas. E tem momentos aqui durante esse curso, não só agora no momento que você está lendo, que você está com a frequência baixa, então vai vir coisas negativas a respeito do curso. E então o motivo de nós estarmos estudando sobre a força do pensamento é que nós somos criadores, nós não paramos de criar. Você pode estar lavando uma louça, sua mente está criando plano mental, no seu plano mental, alguma coisa. Por isso que a reforma íntima ela é importante, né? Então eu vou explicar também um jeito da pessoa fazer uma limpeza espiritual energética de pensamentos negativos. Quando vir um pensamento negativo, a pessoa está numa fila de ônibus, vem uma imagem e um desejo negativo, seja ele de cunho sexual, seja ele de ódio, e eu vou explicar para vocês uma forma simples de você tirar isso da mente de vocês, mesmo que isso seja implantado por espíritos ou seja um defeito nosso. Eu vou passar essa técnica bem simples, que essa técnica não é minha, eu peguei ela de um cara no YouTube e já tem muitos anos que eu tô usando ela, funciona muito bem. O que acontece? Quando a gente faz isso, a gente limpa a nossa aura e os nossos pensamentos que nós criamos, aquela imagem que a gente criou, que a gente viu na nossa mente, ou aquele desejo. E a gente acaba blindando energeticamente, ficando mais forte. Ou seja, a gente acaba fazendo a reforma íntima e se tiver alguém jogando alguma coisa por fora, externa, algum espírito, ele não consegue ter muito acesso, ele vai perdendo o acesso. Então vamos lá para a técnica. Você está andando, você está no lugar e teve uma ideia negativa, né? Veio uma imagem ou veio uma vontade negativa e ou então raiva. Você vai mentalizar no centro da sua cabeça uma luz amarela da cor do sol e vai irradiando, fazendo sua cabeça brilhar, e depois vai mentalizando essa luz se espalhando por todo o corpo. E depois você mentaliza você brilhando igual uma lâmpada na cor amarela, da cor da luz do sol, e mentaliza e dá o comando verbal mental. Estou apagando tudo o que eu acabei de pensar e toda energia, todo sentimento, cheiro, estou dissolvendo tudo com essa luz, estou fortificando minha aura. Faz isso por um segundo, por uns 30 segundos. Acabou de vir a imagem, você faz. Se tiver alguém conversando com você, você espera ela, você responde, quando ela for falar, você vai fazendo isso em você e acabou. Você consegue chegar no final do dia, dormir bem, ter uma projeção astral, porque a sua criação mental não atrapalhou, porque no final do dia é uma soma. No final de semana é uma soma de tudo que você pensou durante a semana. Então o pensamento ele cria, ele é criador. Eu vou falar mais um pouco a respeito das formas e pensamentos, porque é muito importante essa aula, e isso é muito pouco que a gente está estudando, que a pessoa precisa estudar mais. As formas e pensamentos são criadas, que são criadas inconscientemente, elas são feitas através de pessoas de bem, pessoas que procuram bem, mas elas ficam ali num pensamento negativo e elas criam formas. Uma pessoa que ela está muito preocupada, fica de manhã preocupada até de noite, ela começa a criar ali uma esfera negativa de luz fuligem, ela fica alimentando. Então essa esfera, geralmente os mentores da casa vai limpando, né? Mas eles não ficam passando a mão pela cabeça. Tem uma hora que a pessoa tem que tomar uma atitude, fazer a reforma íntima. Porque o mentor, se ele ficar passando a mão pela cabeça, a pessoa, é igual um filho. Ele vai virar bicho. O encarnado vai fazer coisa absurda. Aí
vai acabar complicando até a vida do mentor. Porque ao invés da pessoa evoluir aqui, se o mentor ficar passando a mão pela cabeça, ela vai ficar mimada. Então, o que que acontece? O mentor, ele tenta avisar através de sonho. O mentor, a mentora, eles tentam avisar através de sonho, através de algum palestrante, de algum vizinho. Então, ele começa ali, ficar preocupado ali. E é uma preocupação que é assim, ó, não vai resolver o problema. O problema só vai resolver daqui uma semana. Não adianta ficar preocupado antes. Mas a pessoa fica. Ela vai lavar a louça preocupada. Ela vai no centro de Morato buscar algum fazer compra. Volta e meia ela está pensando naquilo. Então ela está alimentando essa esfera de fuligem. Essa esfera começa a se autoalimentar e chega um momento que ela fica autônoma. Então ela começa a vampirizar a pessoa, ela começa a obrigar, fazer a pessoa ficar em looping o pensamento dela, porque ela precisa de se alimentar. Chega um momento, existem situações de forma e pensamento que criam imagens, braços, pernas, né? Às vezes fica uma sombra no canto. Eu já fui em casa de pessoas e eu via isso aí que minha irmã que até me orientou, falou, ó, quando você vê parece que tem um demônio lá no cantinho, uma sombra de braço, perna estranha, uma coisa ruim que você sente. Se você observar bem e conseguir ter clarividência, você vai ver que é uma forma de pensamento. Há pessoas que moram na casa, elas alimentam essas formas. Então elas têm as preocupações dela e elas costumam ter um momento de ficar se alimentando. E tem entidade trevosa que gostam dessas formas de pensamentos. Eles utilizam o encarnado para poder criar mesmo. E eles pegam a sua forma de pensamento e depois utilizam em outra pessoa, para a outra pessoa ir alimentando. Esses são os magos negros, os bruxos, né, das trevas. Eles utilizam essas imagens e eles implementam eles introduzem elas até no campo mental da pessoa, para a pessoa ir alimentando, não porque ele quer derrubar a pessoa, né? Não tem dó nenhuma, mas ele quer fazer aquilo ficar mais forte. Existe forma e pensamentos aí na mão desses seres das trevas que são gigantes. Existe que é um medo coletivo. Então por isso que essa leitura é importante. A gente tem que cuidar da nossa saúde mental já nos nossos pensamentos, a partir do momento que a gente acorda de manhã. De início vai parecer um pouco chato, mas a gente vai percebendo que isso é legal, isso é bom, faz bem. Pô, tem coisas, a gente começa até a mudar nossa cultura, porque tem coisas que a gente pensa que não tem sentido. Faz bem, não vai fazer, a gente só tá mal acostumado e fica inconsciente pensando naquela coisa negativa. Nunca seria como um cara que deseja uma mulher e nunca que ele vai ter a mulher, vai ficar só pensando e alimentando uma forma de pensamento, vai ser vampirizado quando for dormir, porque ele ficou vibrando nessa frequência, nunca, e vai ficar doente. É uma pessoa que pode ficar doente, ter até a parte íntima dele adoentada e nunca que vai conseguir ter filho. Porque ficou a vida toda só pensando e nunca que namorou, né? Com todo respeito. Então, essas coisas que a gente vai começando a entender. Isso não é só com sexo. Isso é com raiva de parente também. Porque um parente falou uma coisa pra gente, a gente tem raiva e fica alimentando aquilo a semana toda. Então tá aí.